Continuando agora com o nosso exame intrabucal, os dentes, tá, gente? Vamos contar os dentes, tá? Conta lá quantos molares tem, ver se não tá faltando nenhum. É a genesia de incisivo inferior, muitas vezes a gente bate o olho ali, passa batido, então conta lá, vê se tem 4 incisivos, vê se tem presença de dente descido, tá? Então sempre a gente vai pedir um exame complementar, que seria o ideal, sempre uma radiografia panorâmica. Quem trabalha em lugares onde não tem radiografia panorâmica faz as periapicais. Nos dentes nós vamos trabalhar, obrigatoriamente a gente vai fazer radiografia periapical. Então a gente vai ver como é que tá as características desses dentes, a textura, se esses dentes estão vitais ou não. Vou fazer aquele testezinho com gelo para a vitalidade pulpar. A gente vai ver se as restaurações e próteses que estão na boca têm condições de ser aproveitadas ou é melhor trocá-las. Se existem outros problemas relacionados à perda de estrutura dental que não são por cáries, né, as lesões não cariosas. Se os dentes, a perda da estrutura foi por cárie ou de origem não cariosa. De origem não cariosa é a erosão, a abrasão, a atrição e a bifração, cada um tipo de doença não cariosa diferente que requer um tratamento diferenciado. Ou se foi problema de fratura dental. Então, quando é por lesão cariosa, como é que está a higienização e a dieta do paciente? Está inadequado? Vamos orientar o paciente. Tá? Então, muitas vezes nós temos que pegar o paciente adulto, pegar uma escova de dente, fazer a revelação de placa, colocar lá o corante, fazer eles escovar o dente, mostrar como se escova, tá? Porque há uma geração aí que não teve acesso ao dentista quando era pequeno e não criou o hábito, não sabe ao certo como escovar os dentes. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a cárie, ou a recidiva de cárie, é a principal causa de falhas em próteses fixas. Então, nós vamos fazer com que o paciente se conscientize e se motive. Normalmente, a motivação está proporcional aos resultados. Então, quanto mais motivação o paciente tiver para escovar o dente, mais e melhor ele vai escovar os dentes. E deixar o paciente ciente que terminamos seu tratamento, desde uma restauração até uma reabilitação, gente. Você tem que fazer os retornos periódicos. Então, instalei uma prótese hoje, cada 6 meses o paciente tem que voltar para a gente reavaliar. Tá? Como a gente brinca, a revisão das 10 mil mordidas, 20 mil mordidas, o paciente tem que vir no consultório. Como a gente compra um carro, 0 km, você tem que fazer as revisões periódicas. Se você não fizer, o seu carro vai estragar, vai se diluir. Com as próteses ocorre a mesma coisa. Então o paciente chega nessas condições no consultório, vai precisar endodontia, vai precisar parte periodontal, vai precisar gengivoplastia e reabilitação com coroas, com próteses. Um paciente desse aqui vai cuidar das próteses? Provavelmente, se ele não tiver orientação adequada, não. Tá? Ele vai fazer a reabilitação agora, daqui a alguns anos volta ao seu consultório. É o pior, né? Quando não volta, vai no dentista e diz que o trabalho que você fez foi uma porcaria. Não é o trabalho que você fez uma porcaria, é a falta de cuidado que levou à perda do trabalho. Entre as lesões não cariosas, são lesões que não são produzidas por algum outro motivo que não são as bactérias de cárie. Tá? Então, a erosão é quando a perda da estrutura dentária é por substâncias ácidas não produzidas por bactérias. Ela pode ser extrínseca, dieta muito ácida, então consumo muito grande de refrigerante, de frutas ácidas, né? Muita gente tem o hábito de chupar o limão puro, porque faz bem de manhã, só que isso aí baixa muito o pH da boca, levando à destruição do esmalte, né? Exposição crônica do meio, por exemplo, degustadores de vinho, os nadadores também, porque eles ficam muito tempo na água, né, na piscina, ou por uma causa intrínseca, caso do paciente com refluxo ou com bulimia. Voltando lá na parte da conversa, da anamnese, né, normalmente o paciente que tem refluxo ou que tem bulimia, ele também não vai te contar na primeira sessão. Mas, pela característica dentária, você vai com jeitinho, conversando, até que chega a hora que ele te conta. Tá? Então, esse caso que acontece no paciente que tem erosão, você vê um desgaste da superfície palatina e da superfície oclusal e incisal do dente, de uma maneira mais ou menos homogênea,
A característica é que são faces bem brilhantes e elas são duras. Você passa a sonda ali, o tecido está extremamente mineralizado ainda. Então a gente chama isso aí de perimólise, ocorreu uma perimólise no paciente. Então o primeiro passo aqui é tentar interromper o que está causando essa erosão. Né? Tentar reverter isso aí. Se for, por exemplo, refluxo, o paciente tratar o refluxo. Se for por ingestão de alimentos ácidos, mudar o hábito alimentar do paciente para depois fazer a reabilitação. Nesses casos, por exemplo, colocar facetas, nem pensar, porque o hábito dele vai fazer com que ocorra erosão no dente e a faceta acaba se soltando. Então, para esses casos, indicados são coroas totais. Então, a gente vê lá uma destruição bem grande do tecido dentário, a gente vê até a entrada já da parte pulpar. Normalmente o paciente não tem dor, poucos casos que ele sente dor, tá? Então o dente o canal vai atreziando, vai calcificando para fugir dessa agressão e vai se perdendo a estrutura. Então olha que a gente consegue delimitar bem onde está o esmalte, onde está a dentina e onde está a pulpa. Então, o primeiro passo aqui, antes da reabilitação, interromper o hábito, ver o que está causando a erosão. O segundo tipo de lesão é a abrasão. Então, essa abrasão já é quando tem um meio mecânico agindo sobre a estrutura dentária. Então, quando perde-se dente por fricção de objeto. Escova de dente muito dura, morder grampo de cabelo, morder o cachimbo, lápis e tudo mais. Então, o mais comum que tem, o paciente compra escova macia ou extra macia e acha que não está limpando os dentes. Aí ele vai lá e compra uma escova dura e aperta a escova, esfrega com vontade, vai formando aquelas canaletas no dente, né, devido às cerdas muito duras da escova. Então, isso aí a gente chama de abrasão. Tratamento para isso aí, primeiro tudo interromper o hábito, depois reabilitar o dente, seja com dentística ou com prótese. Terceiro tipo de lesão não cariosa que a gente encontra muito nos dentes é a atrição. A atrição é o bruxismo, tá? Então é o desgaste causado por contato oclusal entre os dentes. Então é o paciente que ele pode ter o bruxismo de apertamento, que também é chamado de briqueísmo, ou o bruxismo de deslizamento. Aí também a gente vê um desgaste em vários dentes de forma mais ou menos homogênea. O bruxismo ele é uma doença multifatorial, é muito difícil você conseguir o tratamento dele, tá? Ele não tem cura, você trata ele às vezes a vida toda. Então o paciente chegou nessa condição, com perda de DVO, e quer fazer a reabilitação, tem que deixar ele ciente que ele vai ter que usar uma placa interoclusal para proteger o trabalho. Tá? Porque aqui não adianta se fazer restauração em resina, fazer restauração em cerâmica, fazer coroas e não melhorar o bruxismo. Tá? Ele vai comer as restaurações, ele vai quebrar as coroas de cerâmica. Há um desgaste por atrição que ele é fisiológico. Nós pega o paciente com 70, 80 anos de idade e vê que os dentes estão um pouquinho gastos. Normal, não é motivo para preocupação, pode reabilitar ele e deixar ele sem placa. Porém, quando esse desgaste já atingiu um nível maior, você já vê que é um desgaste patológico, já entra com a placa. Paciente jovem, paciente adolescente, que vem, você já vê sinais de desgaste, por exemplo, já não tem mais ponta de canino, já entra com a placa para ele usar durante o sono, tá? Porque a gente usa a placa de noturna. Né? Se durante o dia ele também aperta os dentes, também esfrega os dentes, muitas vezes você está relacionando a algum tipo de atividade, ou quando está dirigindo, ou quando vai para a academia, ou quando está nervoso, está ansioso, aí usa a placa durante o dia também. Tá? Então a gente interrompe esse ciclo de esfregar os dentes. Tá? Entre gastar dente com dente e gastar a placa, que gaste a placa. Que pelo menos a placa a gente consegue fazer uma placa nova, né? E o dente não tem jeito. Então, esse paciente aqui é lá do consultório, né? Já é um paciente adulto, com vários tipos de tratamento na boca, com restaurações, vocês vejam ali o dente 11 com uma restauração quebrada na mesial, umas restaurações de resina bem feia aí. Lá atrás ele tem já alguns dentes sobre implante, um bruxismo severo. Então, para reabilitar esse caso aqui, ó, nós tivemos que, primeira coisa, entrar com placa. Esse senhor ele concordou em usar a placa, usou,
para depois a gente fazer a reabilitação protética dele. Estou sem o resultado final aqui. Ele já foi reabilitado, então aqui no dente 12 foi feita uma faceta para ele. Dentes 11 e 21 foram feitos coroas em silicado de lítio. No 22 uma prótese sobre implante. No 23, deixa eu lembrar que acho que foi feito coroa também. Então o caso ficou bem legal, já faz uns 4, 5 anos que eu fiz. E o paciente até hoje está tudo tranquilo e usa a placa. Tá? Então ele concordou em usar a placa. Então vocês vejam lá na foto oclusal superior que de um dos lados ele tem molares, do outro lado não, ele tem um implante com um molar só. Tá? Então é óbvio que esses pacientes com várias perdas eles são muito mais difíceis de tratar e muitas vezes essa falta de balanceamento oclusal aí é o que pode piorar ou agravar a situação do bruxismo. E o último tipo de lesão não cariosa a gente chama de abfração. A abfração ela é bem característica porque ela está sempre localizada na região cervical e ela tem essa forma de cunha. Tá? Então ela está sempre na junção cemento-esmalte, que é o elo mais fraco das estruturas do dente. A abfração ainda não está bem definido quem causa ela, mas com certeza é uma sobrecarga oclusal, associado ao mau uso da escova, quando o paciente tem a escovação muito na horizontal. Tratamento para abfração, ajuste oclusal, fazer um balanceamento oclusal, achar as guias corretas e restaurar com resina composta esse lugar onde perdeu a estrutura. Ou fazer, no caso, se já perdeu muito, fazer as coroas para a reabilitação. Importante também, e muito bem-vindo nesse caso aqui, as placas, tá? A placa interoclusal, a placa de mordido, a placa de bruxismo, para evitar o aparecimento de novas abfrações. E o último tipo de lesão não cariosa são fraturas dentais. Então, quando o paciente aparece, paciente jovem, por exemplo, vem com traumatismo por esporte, né? Normalmente está lá andando de skate, de patins, ou mesmo no futebol, acaba levando uma cotovelada, quebra o dente. Então, o paciente jovem vai ter a maior probabilidade de ter exposição pulpar, porque a pulpa é maior, mas também nós temos a vantagem de ter uma maior capacidade de regeneração dessa pulpa. Quando é um paciente adulto, a gente já sabe que a pulpa já é menor, né, tem maior porção de dentina, e quando é um paciente velho, um idoso, já praticamente não tem a parte de pulpar, né? Às vezes em alguns casos até ocorre a calcificação total do conduto. Então todos esses casos a gente vai radiografar, examinar para ver qual a melhor conduta para aquele caso. Se a gente restaura com resina composta, se faz uma coroa, se faz uma faceta, para ver o que é o melhor caso para aquele paciente, né? Então a gente vai ver aí severidade do nível de fratura, envolvimento periodontal, aquelas fraturas que são em forma de cunha, muitas vezes precisa de uma gengivoplastia ou de uma gengivectomia, tá? E fazer a relação custo-benefício. O custo não é só o custo financeiro, tá? É o custo biológico também. Então, em alguns casos de fratura, às vezes fratura no terço cervical, a raiz, você precisa fazer uma gengivectomia e tirar uma porção de osso. O problema é que se você tirar esse osso, ele vai fazer falta para fazer um provável implante lá na frente. Então, muitas vezes, em nome da longevidade do tratamento, você convence o paciente, você explica para o paciente que para ele o melhor seria tirar aquele remanescente residual, aquela raiz, e colocar um implante justamente para não perder a parte óssea, para não perder a parte que pode receber o implante. Tá? Então tem que explicar bem para o paciente cada caso. Então esse caso aqui é aquele caso característico. Então você vê um paciente jovem, você veja que ele já tem o 12 rompido, mas não tem o 22, então deve ser um paciente aí na faixa de 10 anos de idade. Veja também as serrilhas incisais nos incisivos inferiores, paciente muito jovem, quebrou o dente, isso aí é um trauma ou por esporte ou por, sei lá, algum acidente doméstico. Né? Então, qual é a situação que nós podemos fazer com esse tipo de dente? A gente pode tentar fazer uma restauração direta em resina, a gente pode tentar fazer uma colagem de fragmento e a gente pode partir também para
por uma faceta ou por uma coroa. Então, o que é o melhor isso aqui? A gente sempre vai começar pelo mais conservador, com uma restauração direta. Caso essa restauração não segure por algum motivo, nós vamos para uma restauração indireta até chegar numa coroa total. Radiografa, verifica a condição periodontal, né? Estando tudo bem, você faz a reabilitação. Tá? Então, esses casos são ruins de tratar justamente porque são pacientes muito jovens, né? Então, a gente às vezes faz até trabalhos provisórios para durar um longo tempo. Toda vez que a gente for fazer aumento de coroa clínica, né? Nós temos que pensar bem do quanto vai fazer esse aumento e o que vai remover de tecido. Se vai remover só tecido gengival ou se vai remover tecido gengival mais tecido ósseo. Hoje tem um programa que é o DSD, que ajuda muito nisso aí. Você faz a foto do paciente, dá até para fazer no PowerPoint, você joga ali os dentes e consegue fazer a questão proporção altura, largura do dente. Todos os dentes que serão pilares da prótese fixa, nós vamos fazer o teste de vitalidade. Né? Vamos fazer uma radiografia periapical. Caso eles ainda não tenham tratamento de canal, a gente vai fazer um teste de vitalidade, aquele com um sprayzinho. Se nós balançarmos, não ter certeza que o dente tem vitalidade suficiente para receber o trabalho, a gente vai indicar endodontia. Quem não faz endodontia vai encaminhar para o especialista, faz a cartinha colocando lá: solicito a endodontia do dente tal por motivos protéticos. Tá? Então você vai explicar para o endodontista por que você quer que faça aquela endodontia. Se você mesmo fizer a endodontia, você faz e daí você vai pensar se vai precisar de pino intrarradicular e tudo mais. Paciente que chega com próteses parciais fixas pré-existentes, já está ali há tanto tempo. Então, primeiro pergunta: quanto tempo faz que o senhor usa essa prótese? Fez mais de 10 anos? Diga assim, o paciente já deu o tempo de validade dela, já vai dar para trocar essa prótese aí. Se o paciente aparecer, como nesse caso da foto ali, onde a gente vê já a retração gengival, aparecendo a cinta metálica das coroas desgastadas por incisal, é óbvio que a gente vai falar para ele para trocar essas próteses. Tá? Então nós temos que ver os problemas biológicos, se a parte de cárie está controlada, se vai precisar fazer gengivoplastia ou gengivectomia. Nesse caso que você veja que os incisivos laterais eles estão bem mais baixos que os centrais, a gente consegue regularizar isso aí para dar um resultado estético mais expressivo. Lembre-se da forma de retenção e resistência das próteses. Todas as vezes que nós temos uma prótese mais alta, a gente tem maior forma de retenção, nós temos uma maior forma de resistência. Então aqui a gente consegue ganhar alguns milímetros de altura, né? Então a gente vai ver as condições mecânicas da prótese, né? Como é que está a adaptação marginal, como é que está a resistência estrutural dessa prótese. Se é uma fratura pequenina de cerâmica, dá para consertar com resina. Se é uma lasca maior, não tem jeito, tem que trocar a prótese. E a decisão final, sempre a gente vai mostrando para o paciente, é perguntar a opinião dele e quando... tem coisas que são princípios que nós temos que adotar, que não tem como o paciente opinar, mas tem coisas que dá para o paciente opinar. Por exemplo, eu achei que era um dente mais branco, que era um dente mais amarelo. Às vezes o paciente quer o dente branco, que para nós, para mim particularmente, eu acho muito feio, mas se eles gostam, paciência, né? Na boca deles não é na minha, né? A gente faz o que eles querem. Formato de dente também, esse casinho aqui das fotos eu já mostrei para vocês, né? Essas fotos do lado esquerdo são as provisórias, elas todas alinhadas na borda incisal, e a foto da direita são as cerâmicas, as próteses definitivas, né? Em cerâmica, que vocês vejam os cívos centrais com a borda incisal um pouquinho mais compridas do que os laterais. A paciente não gostou, ela preferiu como era provisória. Resumo da ópera: tivemos que tirar essas próteses dela, ajustar aquelas bordas incisais para daí cimentar. E outra coisa importante para você falar para o paciente é vantagem e desvantagem do tratamento, do tipo de material, o que dura mais, o que amarela mais, o que nós temos de melhor, a questão do custo, quanto que o paciente vai ter que investir num tratamento, quanto tempo
provavelmente vai durar esse trabalho. Então a gente vê que hoje a maior parte de ações e processos contra clínicas, contra os dentistas, é justamente pela falta de esclarecimento. Né? Então você vai lá na clínica, eles te induzem a fazer o seu tratamento em 60 vezes, né? Sai de lá com 60 boletos, 5 anos para pagar. Porém, a prótese que ela fez não durou 5 anos. Então, você vê, isso aí já gera uma discussão, gera estresse tanto para a clínica quanto para o paciente e acaba virando processo e dor de cabeça para todo mundo. Então, é importante sempre o paciente estar bem informado sobre o tratamento que ele vai fazer. Para isso existe aquele termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, que o paciente tem que assinar em todos os tratamentos, não só nos tratamentos protéticos. Então, esse é aquele caso anterior, né? A paciente, como chegou ao consultório, foi feito tratamento ortodôntico, depois foi feito clareamento e depois a reabilitação protética nos dentes anteriores, nos incisivos superiores, tá? Nos caninos não foi, tá, gente? Canino é dela mesmo. Então, você vê que há uma melhora, né? É inegável que isso aí muda a vida do paciente, melhora a autoestima, o paciente tem mais autoconfiança, vai rir muito mais, né? Vai sorrir bastante e também vai trazer novos pacientes para o dentista que fez, né? Sempre a gente tem a nossa benefício. Oclusão, nós vamos falar depois na próxima aula só sobre oclusão. Então, oclusão quer dizer o quê? Oclusão é a relação intermaxilares, estáticas e dinâmicas. As estáticas, abrir e fechar, e as dinâmicas são as que têm guias, guias caninas e guias incisivos. Tá? E essa dinâmica dos dentes com as demais estruturas, seja dentes, ossos e músculos, que formam o sistema estomatognático. Então, a gente vai fazer uma avaliação geral do paciente para ver se tem algum sinal, algum sintoma de trauma oclusal, se tem algum desvio na mordida que leva a um contato prematuro, se tem algum dente que está servindo de rampa e muda a trajetória de fechamento da arcada. Tudo isso aí antes de nós fazermos o planejamento, a reabilitação protética. Tá? Então, a gente vai ver lá a máxima intercuspidação habitual do paciente. O que é isso? É quando o paciente fecha a boca normalmente. Fechou, encostou os dentes, essa é a máxima intercuspidação habitual. Quando formos fazer um trabalho pequeno, tá? 1, 3, 4 elementos que não alteram essa estabilidade oclusal do paciente, a posição oclusal que a gente leva como referência é a máxima intercuspidação habitual, MIH. Quando a gente for fazer um trabalho grande, que a gente não tem estabilidade oclusal, por exemplo, vou reabilitar uma arcada inteira, ou seja, inferior ou superior, ou vou reabilitar 5 dentes superior e 8 inferior, porém, eles, quando eu tiro, faço o preparo, o paciente perde a referência de máxima intercuspidação habitual. Então, eu vou levar para relação cêntrica. A relação cêntrica ela não leva a dente como referência, ela leva somente a musculatura. E o ideal de todo paciente é que você tenha a ROC, que é a ROC, relação de oclusão cêntrica. São quando a relação cêntrica coincide com a máxima intercuspidação habitual. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um par de dentaduras, 2 próteses totais, a gente sempre vai usar como referência a relação cêntrica. Por quê? Porque eu não tenho dente para referência, eu vou usar a musculatura e a articulação de referência. E quando eu terminar o meu trabalho, vai estar coincidindo a máxima intercuspidação dos dentes das próteses totais com a posição de relação cêntrica, que é uma posição do côndilo. Né? Então, a gente vai ter uma relação de oclusão cêntrica. Esse é o ideal em todos os trabalhos protéticos. As intermaxilares dinâmicas são as guias incisal e caninas, tem que estar trabalhando bonitinho, e levar sempre em condição o plano oclusal, curva de Spee, que é aquela curva no sentido anteroposterior, curva de Wilson, que é no sentido frontal, a gente está vendo o paciente de frente, né, na transversal. Então, para todo lado que o paciente movimenta a mandíbula, a gente fala que é o lado de trabalho. O outro lado é o lado de não trabalho ou balanceio. Então, vou fazer uma desoclusão, uma guia canina para o lado direito. O lado direito é o lado de trabalho. O outro lado é o lado de balanceio. Não pode tocar nenhum dente no lado de balanceio. Se houver um contato no lado de balanceio, a gente chama isso de interferência oclusal ou de contato prematuro. Nós temos que remover esse contato prematuro, essa interferência. Como que eu faço isso?
ou ortodonticamente, ou fazendo coroa, ou aumentando a guia do canino para desocluir a parte do fundo. Para isso existem também os ajustes oclusais seletivos que a gente vai aprender lá na frente. As cúspides que nos interessam bastante são as cúspides VIPs. O que são cúspides VIPs? Vestibulares inferiores, palatinas superiores. Elas são as cúspides que a gente chama de contenção, ou cúspides cêntricas, ou cúspides de trabalho. São as cúspides que tocam o fundo da fossa do dente oposto, tá? Do dente antagonista. Quem que toca no dente antagonista? As cúspides vestibulares, os dentes inferiores, e as cúspides palatinas, os dentes superiores. As outras cúspides nós chamamos elas de cúspides guia ou cúspides de proteção, né? Que são as que servem para que a bochecha nem a língua entre na superfície oclusal dos dentes durante o ato da mastigação. Resolvido o problema de dente, vamos ver o problema periodontal. Então lá na periodontal, vocês já aprenderam na periodontia para que serve, né? O tecido periodontal serve para proteger e para sustentar o dente. Então nós temos gengiva, mucosa alveolar, cemento, ligamento periodontal e o osso alveolar. Então, o grupo de risco periodontal, nós vamos ver os pacientes que têm o periodonto normal e não pertencem a grau de risco periodontal, e temos pacientes que pertencem ao grupo de risco de periodonto. Então a gente vai ver isso aí com mobilidade dentária, aquela gengiva avermelhada. Quando você mexe na gengiva, ela está flácida, ela sangra com facilidade. Você pega a sonda periodontal, coloca lá, você vê que tem presença de bolsa periodontal, já tem reabsorção óssea, já tem perda óssea. Então você vai ver se o nosso paciente ele tem um grau de risco alto, se é um paciente que tem um comprometimento periodontal grande ou tem potencial para ter uma perda periodontal grande, se ele é um paciente mais ou menos, médio, ou se o risco periodontal dele é pequeno. Por exemplo, o paciente só tem tártaro, ele tem bastante tártaro, mas você vê que não tem comprometimento de bolsa periodontal, não tem formação de bolsa ainda. Então, se você fizer uma raspagem e fizer periodicamente as limpezas no paciente, você vai ter um bom controle periodontal, ou seja, ele tem um baixo grau de risco para ter doença periodontal. Então, nós vamos observar se a gengiva está bem queratinizada, vamos usar a sonda milimetrada para ver a profundidade da sondagem, vamos ver a distância biológica, né, o nível de inserção de gengiva, qual é o índice de placa do nosso paciente, o sangramento gengival, se tem retração ou recessão gengival, se tem mobilidade, qual o grau de mobilidade do dente. Então, isso aqui tudo vocês aprenderam na periodontia e agora vocês vão pôr em prática esses conhecimentos de vocês junto com a prótese. Por quê? Se a gente só vai instalar uma prótese no paciente depois que o periodonto tiver ok. Tá? Muitas vezes a gente vai precisar fazer um tratamento periodontal prévio ao tratamento protético. Enquanto você faz esse tratamento periodontal, você faz o trabalho provisório para o paciente não ficar sem dente até ocorrer a normalização do tecido periodontal. Então a gengiva ela tem que ter uma consistência firme, ela tem que estar a papila bem desenhadinha, aquela aparência de casca de laranja, a cor dela é rosa, não é avermelhada. Então, nós tendo a gengiva nessas condições, ela está saudável. A gente sabe que ela serve ali de defesa contra os estresses mecânicos e também contra a invasão de micro-organismos. Vamos usar a sonda periodontal, então até 3 milímetros, toda a sonda periodontal tem uma marquinha preta lá no 3 milímetros, que é o tamanho normal do sulco gengival. Vamos examinar o dente em 6 posições, tá? Então, a gente vai ver por vestibular, na parte mediana, na parte mesial, na parte distal, na parte palatina ou lingual, mais 3. Então, 6 pontos por dente a gente vai examinar. Quando tem presença de bolsa, a gente tem que ver por que deu a bolsa, se é por trauma oclusal, se é por falta de higienização. Dentro dessa bolsa, as bactérias vão se alojar lá e ninguém vai incomodar elas, porque a cerda da escova não consegue limpar. Então, a gente tem que fazer um tratamento de remoção de bolsa. Seja ele cirúrgico ou não cirúrgico, você tem que acabar com a bolsa periodontal. Lembre-se sempre do espaço biológico, né? Aquele espaço que vai da ponta da papila até o início da inserção óssea do dente.
Então, nós temos que respeitar esse espaço biológico. Toda vez que nós invadirmos o espaço biológico, nós vamos ter uma área de constante inflamação. Tá? Então, quando a gente faz a linha de término do preparo protético, nós temos que estar dentro do sulco gengival, quanto mais ou menos meio milímetro. Por que eu não posso exceder isso aí? Porque eu preciso respeitar esse espaço biológico. Então, arredondando, esse espaço biológico tem mais ou menos 3 milímetros. Né? O sulco ele vai ter em torno de 0,7. Então, veja bem, 0,5 que eu vou fazer o meu preparo proteico dentro do sulco para o 0,7 que ele tem, nós estamos ali num limite muito pequeno, muito tênue para trabalhar isso aí. Então, temos que ter muito cuidado na hora de fazer a linha de término do nosso preparo. Vamos ver como é que está a questão de controle de placa do paciente. Tá? O paciente tem muita placa, vamos fazer a evidenciação de placa, vamos fazer o trabalho de escovação, placa de nível médio, nível baixo, nível alto. Temos que fazer o paciente entender a necessidade de escovar o dente, passar fio dental todos os dias. Né? Porque se o paciente não tiver essa informação, dificilmente ele vai ter estímulo, vai ter motivação para escovar os dentes. Só para vocês terem uma ideia, esses tempos foi feita uma prótese imediata no paciente do consultório, né? Foi extraído o dente por questão de fratura e foi feita uma PPR imediata para ele não ficar sem dente. Aí, beleza, ele foi para casa. Depois de uma semana ele veio remover os pontos da cirurgia. No dia de tirar a prótese, ele falou assim, não, mas eu não tirei a prótese, ninguém falou que eu tinha que tirar. Vocês colocaram aí, eu escovo ela por fora. Então, vocês imaginam como estava isso aí por dentro uma semana sem escovar. Então, informações que para nós, às vezes, parecem óbvias, para o paciente não são tão óbvias assim. Isso aí dá um nó na cabeça dele. Por isso que nós temos que fazer essa motivação. Dentes que já possuem retração gengival. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos levar a linha de término da prótese até a retração? Vamos fazer algum meio de tentar reverter essa retração gengival? Vamos fazer uma estética vermelha? Né? Então, hoje trabalha-se muito com a parte das cerâmicas que imitam a gengiva. Então, a gente faz, para não ficar um dentão muito comprido, como esse caso aqui da foto, né? Não fazer a linha de término lá no sulco gengival, faz o dente, tamanho entre aspas normal, e o restante da cerâmica faz ela com a cor da gengiva. Gengiva também existe uma escala de cores para gengiva, você escolhe a cor da gengiva e pede para o paciente fazer. Então, toda vez que houver retração gengival, nós temos que descobrir o motivo da retração, por que houve retração gengival. Normalmente ela está associada a trauma oclusal, então fazer ajuste oclusal, criar guias, dar o movimento correto para a mandíbula, já ajuda. E daí fazer a reabilitação protética. Dentes que têm mobilidade. Então, ele pode ser um grau pequenininho, de até 1 milímetro, um grau 2 mais de 1 milímetro e o grau 3, que além do movimento lateral, ele tem movimento de intrusão. Se eu for usar esse dente como pilar de prótese, tenho que tomar muito cuidado. Tá? Tenho que avaliar se vale a pena usar ele como pilar ou se vale a pena manter ele na boca. Tá? Em alguns casos, nós temos que pedir a extração do dente. Tratar sempre a parte periodontal antes de fazer a prótese. Tá? Eu tenho casos que quando estava com a prótese provisória em acrílico foi tudo bem. A hora que a gente colocou a prótese cerâmica, deu dor no paciente. Tá? Porque a absorção da força mastigatória pelo acrílico, ele dissipa melhor as forças. E da cerâmica não, ele transmite toda essa força para o dente. Então, você tem que avaliar, pesar aí o que vale a pena fazer e não fazer e sempre fazer o tratamento periodontal. O espaço que não tem dentes, os espaços idênticos, tá? Tem como colocar prótese fixa ou vai ter que ser prótese móvel? Como é que vai ficar a estética da nossa prótese? Característica do rebordo, né? Hoje, além da parte protética sobre dente, nós temos sobre implantes, né? Vai ter rebordo suficiente para receber o implante? Como é que está a oclusão do nosso paciente em relação aos dentes antagonistas, né? Quando ele não tem dente antagonista, normalmente ocorre extrusão. E se houve inclinação ou migração de algum outro tipo de dente? Esse caso, por exemplo, é uma paciente que veio na Uniuv,
já usava uma prótese parcial removível superior, porém queria fazer a prótese fixa, queria se livrar da prótese removível. Mas olha, o espaço é dentro do que ela tem, né? Ali do lado direito ela tem central, depois só vai ter molar. E do outro lado ela tem um pré-molarzinho ali no meio para ajudar, que serviria até como dente pilar. Mas são casos totalmente contraindicados para fazer prótese fixa. Então, nesse caso aí, ou vai usar prótese sobre implante, tá? Ou vai continuar com trabalho de PPR, com prótese removível. Esse caso aqui, que era desse acadêmico do Gilberto, optou-se por fazer trabalho removível, tá? O paciente não tinha condições econômicas de fazer implante. Não lembro agora se ela tinha condição óssea ou não, mas a econômica não tinha, então foram feitos trabalhos, novas ponte móveis para ela. Imagine a cara de decepção dessa paciente que veio para fazer um trabalho fixo e se livrar da PPR, da ponte de ganchinhos, e no fim teve que sair com uma ponte de ganchinho novo. Mas é um caso que não tem jeito de fazer prótese fixa. Quando são espaços pequenos, né, como nesse caso, está faltando um dente e os outros dois dentes que serão os pilares estão em boas condições. Faz-se o preparo, faz-se a moldagem, manda para o protético e faz-se uma ponte fixa. Tudo devidamente planejado e organizado para que saia um trabalho que se acerte ali, né? Então, às vezes você precisa fazer enxerto gengival, inserto ósseo, ver a possibilidade hoje de fazer implante e daí fazer as próteses fixas. Então, além do exame intrabucal, extrabucal, intrabucal nós fizemos, nós vai ter os exames complementares. O que são exames complementares? No mínimo, exame radiográfico e fotografias. Caso necessário, a gente pode pedir tomografia computadorizada para o paciente também. As radiografias panorâmicas, hoje, elas são de muito fáceis pedido, praticamente todas as cidades ou quase todas as clínicas já têm um aparelho de raio-x panorâmico e não é um exame muito caro, hoje está aí na faixa de 70, 80 reais. Porém, alguns dos pacientes aqui da Uniuv não têm condições de fazer essa radiografia, então a gente faz as periapicais. O que a gente observa na radiografia panorâmica? A gente vê um panorama geral da boca do paciente. Então, esses pacientes procuraram a Uniuv, foi pedido a panorâmica. Então, vejam, no paciente que da radiografia da esquerda, você vê um ponto radiopaco lá na mandíbula, na região do dente 47, 48. O que é aquele ponto radiopaco? Será que é um pedaço de amálgama que se desprendeu do dente e ficou lá durante a cirurgia? Não sei. Convém mexer nisso aí nessa hora? Aí tem que ver com o cirurgião, se vai ter acesso para isso, se não vai, qual o tamanho do estrago que vai fazer. Né? Então você veja, essa paciente ali, do lado esquerdo ainda, ela nos mostrou um dente, um canino ali, o 43 com um pino metálico provisório, ausência de um incisivo central inferior, extremo livre na prótese que ela usava do lado direito, mas o achado radiográfico aqui foi esse elemento radiopaco ali no lado inferior direito. Na panorâmica do lado direito, então você vê o paciente com ausência do dente 26, né? No dente 15, lá a endodontia é feita para receber um pino e fazer uma coroa. E o achado radiográfico aqui foi lesão periapical no dente 25, vocês vejam lá no contorno da raiz uma região, perda óssea na região do 26, uma lesão persistente no 36 nas raízes mesiais. Então tem que continuar o acompanhamento. Então, para fazer um implante na região do 26, já fica complicado por causa daquela reabsorção óssea e por causa daquela lesão do 25. Então, primeiro passo, fazendo endodontia do 25, se necessário tratamento periodontal, aguardar a estabilização óssea para daí fazer o implante. Raio-x periapicais, né? Então aí normalmente o status completo são 14 radiografias, né? Então no mínimo nós vamos fazer radiografia periapical dos dentes que vão servir de pilares para prótese, tá? Aqui o achado radiográfico foi uma genesia de um pré-molar inferior, você vê uma persistência do molar decíduo, aqui nas radiografias do meu lado direito, e uma lesão enorme ali, que pode ser um cisto dentígero ou alguma coisa assim, né? Então,
Se a causa dessa lesão for esse molar descido, está indicada a extração do molar descido e fazer um acompanhamento, ver se precisa de um enxerto, melhor falar com o cirurgião, né? Trocar uma ideia com o cirurgião. Então a gente consegue ver de maneira nítida todos os dentes. Lá no dente 16 também tem uma lesão periapical grande. Conseguimos enxergar todos os dentes, a sua condição de raiz e a condição da parte óssea também. Para fazer a prótese, né, a proporção coroa-raiz que nós precisamos ter é em termos de ter duas partes de inserção óssea das 3 do dente. Então dividimos o dente em 3, 2 delas tem que estar inserida na parte óssea. No mínimo, uma para uma. Tá? Menos que isso é desaconselhável fazer prótese. Então, por exemplo, lá, se o meu dente tem 20 milímetros, mas não tem 10 milímetros de inserção dentro do osso, nosso trabalho vai ficar duvidoso. Aí vamos observar a inclinação e a configuração das raízes, tá? Se elas são normais, se elas são muito arredondadas, se não são. Se eu for precisar fazer um retentor intrarradicular, ver se ele é favorável para entrar nesse dente ou não, tá? E vamos observar também a questão das lesões periapicais. Então, toda vez que o tratamento endodôntico já foi realizado, nós vamos ver se ele melhorou ou não de antes. Então, quando nós temos uma radiografia inicial, por exemplo, você tem um paciente da Unilv que fez um tratamento endodôntico há 5 anos atrás, provavelmente no prontuário vai ter a radiografia inicial e a final da endodontia. Digamos que ele sumiu, não apareceu nesses 5 anos, eles vão fazer uma nova radiografia e vão comparar com as radiografias anteriores. Normalmente, nos centros radiológicos, eles têm também o arquivo da imagem do paciente para você fazer essa comparação. Então, nós temos que ver se o dente precisa retratar canal, se não precisa, se manter um canal, se essa raiz vai ser possível fazer um retentor intrarradicular, seja ele metálico ou de fibra de vidro, dentro dessa raiz, se ele tem espessura, se ele tem comprimento suficiente, se eu vou precisar tirar o núcleo, se há risco de fratura na hora de remover esse núcleo. Nós temos que ver se há trincas e fraturas. Muitas vezes ela não aparece na radiografia, a gente vai pedir para fazer uma tomografia computadorizada, tá? Para decidir se compensa ficar com o dente em boca ou não. Tá? Então, nesse caso que a gente vê ali o segundo pré-molar já com a raiz fraturada, né? Por algum motivo ali, ou seja, que o núcleo já está desadaptado e a presença de lesão periapical já nos mostra que ali há uma fratura de dente. Esse dente está perdido, esse vai ter que tirar para pôr um implante. Né? E no primeiro premolar a gente vê uma desadaptação da coroa. Então lá na borda distal, na interface restauração ali coroa-dente, você vê que tem uma desadaptação. Na verdade tem na mesial e na distal. Né? Na distal ela é mais evidente do que da mesial. Então isso já são indicativos que é necessário trocar a prótese. Se eu for trocar essa prótese, eu vou precisar trocar o pino, o ideal seria que esse pino fosse um pouquinho mais comprido, né? Se a gente não vê presença de lesão, se for uma endo antiga, não mexe na endo, poderia tirar o pino. Mas analisem a questão custo, risco, benefício. Se o dente tem reabsorção, né? Aqui do lado esquerdo, essa reabsorção externa, onde tem essa flechinha ali, mostrando normalmente isso aí ocorre pós-tratamento ortodôntico, né? Muitas vezes a gente remove o aparelho, o paciente tirou o aparelho há pouco tempo, se radiografa, está lá aquela reabsorção. Se a reabsorção for localizada e não generalizada, normalmente foi excesso de força naquele dente. Removeu o acaso, ou seja, o aparelho, normalmente a reabsorção cessa. E aí você faz o acompanhamento trimestral, semestral dessa reabsorção. Na foto do molar, que na foto não, na radiografia do molar, a gente já vê uma reabsorção interna. Essas já são mais complicadas, porque a gente nunca sabe ao certo o que desencadeou essa reabsorção interna. Tá? Muitas vezes pode ser o uso de perborato de sódio para fazer clareamento, de agentes clareadores, mas às vezes o dente é rígido e apresenta uma reabsorção interna. Tá? Faz acompanhamento, né? Nesse caso que já seria indicado fazer endodontia, fazer ali um pino, acompanhar esse dente para ver se essa reabsorção cessa ou continua. E deixa o paciente avisado que a reabsorção, se ela não cessar, ele vai perder o dente em pouco tempo.
Essa radiografia tem uma aula de pério, de prótese e de radiologia ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê aí da parte de lesão periapical e lesão de furca, a gente vê a questão da endodontia, né? Até o conduto distal está mais ou menos bom, mas no mesel a gente vê algumas falhas na condensação dos cones e na parte de prótese o pino está muito aquém do que deveria estar, está muito curto, né? Então tem que remover essa prótese, remover esse pino, refazendo odontia, fazer um tratamento periodontal, fazer acompanhamento para ver se mantém esse dente em boca ou se já sugere a extração desse elemento para uma colocação de implante. Se o dente apresentar bolsas, né? Então nós temos que fazer o tratamento periodontal prévio antes de fazer a prótese. Nesse molar ali, ele apresenta uma lesão periodontal na mesial e uma lesão de furca. A região periapical também apresenta uma lesão, provavelmente aquela restauração que ele tem houve exposição pulpar. Então, uma grande chance da polpa desse dente estar necrosada. Então, faz seu teste de vitalidade, que provavelmente vai dar negativo, faz tratamento periodontal e endodôntico, para depois fazer o tratamento protético. Aproveitando a radiografia, observe o segundo molar, uma dilaceração bem acentuada no ápices radiculares. Então, tirar um dente desse aí provavelmente vai quebrar lá embaixo o pedacinho da raiz. Né? E já observe também a posição do terceiro molar, já indicando uma extração do terceiro molar, porque ali ele vai induzir uma área de reabsorção no segundo molar. E também ele tirou toda a inserção óssea da distal do segundo molar. Então tem que remover esse terceiro molar para que se forme um osso novo para manter mais tempo em boca o segundo molar. Então vocês vejam a importância da radiografia, né? Aqui é um casinho diferente, onde a gente vê um espessamento de lâmina periodontal. Normalmente, quando a gente vê lâmina periodontal espessada, a gente já pensa em necrose pulpar. Mas não, esse aqui é devido à movimentação ortodôntica. Então, toda a movimentação ortodôntica vai desencadear um trauma oclusal e, em algumas fases do tratamento, pode ter um contato prematuro, pode ter uma interferência. Então, isso leva a esse espessamento da membrana periodontal. Radiografou, viu esse espessamento, pergunta para o paciente, fez ortodontia, tirou o aparelho há pouco tempo, aí você só acompanha. E para finalizar, uma radiografia que um colega meu lá do Tocantins mandou, que provavelmente esse dentista não fez nenhuma radiografia periapical antes de fazer o implante. Então ele colocou um implante que está duas raízes residuais segurando o implante. Ou seja, ele somente olhou o paciente e fez a cirurgia, porque eu não acredito que um dentista faria uma coisa dessas, né? Colocar um implante sem remover as raízes residuais desse molar ali. Então acontece. Então vejo a importância de você fazer todos esses procedimentos antes de fazer o planejamento protético da reabilitação do seu paciente. Tá? Então você tem que ter uma anamnese eficiente, um exame extrabucal, intrabucal, e os exames complementares. Tá? Então, além das fotos, coloquei as radiografias, mas depois a gente vai ver o uso das fotografias também. Aqui está a bibliografia usada para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vou disponibilizar mais aulas na plataforma Mentor para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.